Olá pessoal, a atividade de hoje envolve a ideia de bissetriz e de lugar geométrico, certo? Então, antes de iniciar, a gente precisa ter a ideia do que é bissetriz, né? Então vamos aqui relembrar que bissetriz, na sua definição, de uma maneira mais simples, né? É a semirreta que divide esse ângulo ao meio, certo? A bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide ele em dois. Então, nessa primeira questão, nós temos a seguinte situação. A medida do ângulo AOB é 30, a medida do ângulo BOC é 70, OM é bissetriz de AOB, ou seja, divide AOB na metade, em duas partes iguais, né? E ON é bissetriz de BOC, ou seja, esse ON verde aqui divide BOC em duas partes iguais também, certo? Congruentes, dois ângulos congruentes. Vamos ver uma situação parecida com essa, mudando só os valores, mas onde a ideia é a mesma, certo? Então vamos lá. Sabendo que a medida de AOB, certo? Veja que o desenho é praticamente igual. A medida de AOB é 50 graus, a de BOC é 80, certo? Só foram alterados os valores aqui. OM é bissetriz de AOB, certo? Esse verde aqui, OM, é bissetriz de AOB. E ON é bissetriz de BOC, certo? Esse ON aqui. Então, ele pede que você calcule a medida de AOC, a medida de AOM, a medida de NOC e a medida de MON. Veja que são os mesmos pedidos aqui, certo? São os mesmos itens que são pedidos na primeira questão da atividade de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular, né, a letra A, a medida de AOC. Quem é o ângulo AOC? Se você olhar para cá, é o ângulo AOB, não é? Esse ângulo aqui, mais o ângulo BOC. Só que esses dois ângulos já foram dados no começo do problema, né? No enunciado logo já foi dado os valores deles. O AOB, esse aqui, mede 50, e o BOC, esse aqui, mede 80. Então, se AOC é AOB mais BOC, é só você somar, né? 50 mais 80 e dá 130. Letra B. Na letra B, você tem o seguinte. Ele quer saber a medida do AOM. Esse ângulo aqui, ó, AOM. Como esse OM aqui é a bissetriz de AOB, né? Então, a OM vai ser metade de AOB. Você tem aqui a explicação, né? O fato de OM ser bissetriz de AOB. Segue que esse ângulo AOM, a medida dele, é exatamente a metade do AOB. É 50 por 2, né? O AOB mede 50, de acordo com o enunciado. Então, a AOM vai ser metade, ou seja, 25 graus. Na letra C, mesma ideia. Na letra C, ele quer a medida de NOC. NOC é esse ângulo aqui. Só que essa bissetriz, né, divide o BOC em duas partes congruentes. Então, NOC é metade de BOC, não é? É a mesma ideia da letra B ali. O NOC vai ser metade da medida de BOC. Ou seja, vai ser 80 por 2, que é 40 graus. Certo? E na letra D, ele quer a medida do MON, ou seja, desse ângulo aqui, esse ângulo verde, certo? MON. MON vai ser MOB mais BON, certo? Só que MOB tem a mesma medida de AOM, porque essas duas partes aqui têm a mesma medida. BON tem a mesma medida de CON, né? Ou de NOC, mesma ideia. Já que essas duas partes têm a mesma medida, esses dois ângulos aqui. Então, o que você vai fazer é somar os valores que você achou na B e na C, certo? A solução da D é somar os valores que você achou na letra B e na letra C, certo? O MON vai ser a medida de MOB mais a medida de BON. Só que MOB, como a gente já viu, tem a mesma medida de AOM. E BON é a mesma medida de NOC. Esse aqui vale 25, né? Esse aqui vale 40, a gente já viu nas letras B e C. E é só somando os dois, dá 65 graus. Segunda questão. Sendo x a medida de um ângulo, observe a figura em que OA e OF são semirretas opostas. Certo? Então, seguindo essa ideia aqui, esse mesmo raciocínio aqui, uma figura semelhante, a gente pode resolver essa segunda questão. Lembrando que o que é congruência de ângulos, né? Dois ângulos eles são ditos congruentes quando eles possuem a mesma medida, certo? Então, você precisa lembrar desse conceito para poder resolver. Então, a gente tem aqui uma figura parecida com aquela da questão 2, certo? Onde OA e OE, né, são semirretas opostas. Quando você tem duas semirretas opostas, você tem uma reta, certo?
Isso aqui é um ângulo raso. Então, o ângulo que você vai ter na sua questão é de 180 graus. Esse ângulo lilás todo aqui, essa abertura, é um ângulo de meia volta, né? Um ângulo raso de 180 graus. Então, como você já pode ver aqui, o ângulo AOE mede 180 graus. Pois essas semi-retas aqui são opostas e formam uma reta. Aí você tem o seguinte, de acordo com as perguntas que tem aqui, certo? Primeiro ele tem o seguinte, qual é o ângulo congruente a AOB e a AOC? O que é que você vai observar? Os ângulos congruentes aqui, ó, AOB é congruente a BOC. Veja que eles têm a mesma medida, x e x, certo? Então eles são congruentes entre si. Já esse ângulo COD, que mede 2x, ele é congruente ao AOC, né? Veja que o AOC é x mais x, né? 2x. Se ele mede 2x e esse aqui mede 2x, então eles também são congruentes. Então, AOB e BOC são congruentes, né? Esses dois. E o ângulo AOC e o ângulo COD também são congruentes, como você pode ver aqui, certo? O COD mede 2x e o AOC também mede 2x. Aí ele pergunta também, qual é o ângulo congruente a BOD e a COE, certo? É seguindo exatamente essa mesma ideia que você utiliza. Nesse exemplo aqui, claro, eu não utilizei a mesma imagem, mas utilizei uma imagem parecida. Você só vai ter esses congruentes, certo? Aqui na atividade você vai ter alguns a mais, justamente pelo fato de que tem outras bissetrizes aqui sendo utilizadas. Então, seguinte, a gente sabe que esse ângulo AOE, ele mede 180 graus. Mas a gente também sabe o seguinte, certo? Qual é o passo agora? É descobrir qual é o valor de x, certo? Para descobrir o valor de x, a gente sabe que o AOE mede 180. Por um lado, a gente já sabe que ele é 180 de cá. Mas a gente também pode ver esse ângulo AOE como a soma de todos esses pedaços aqui, né? De todos esses outros ângulos. Se a gente olhar aqui na figura, esse ângulo AOE é AOB mais BOC mais COD mais DOE. Você vai somar todos esses aqui, então, e igualar a 180, certo? Todas essas medidas aqui são iguais a 180. Essa soma dessas medidas aqui, aliás, não eles, mas a soma deles é igual a 180. Aí você vai colocar a medida desse é x, esse também mede x, COD mede 2x e DOE mede 5x, de acordo com a figura, certo? Todos iguais a 180. Tudo isso aqui dá 9x, né? X mais x, 2x, 2x mais 2x, 4x, 4x mais 5x, 9x, igual a 180 graus. E agora, para você descobrir, né, o valor do x, se 9 vezes x é 180, x é o 180 dividido por 9, ou seja, 20 graus. Então, nesse exemplo, x vale 20 graus, certo? E aqui ele faz uma última pergunta, não entender, né? OB é bissetriz de algum dos ângulos destacados? De qual? IOC, IOD, IOE. Então, ele quer saber aqui se essas semi-retas que tem aqui são bissetriz de algum ângulo ou não. No nosso caso aqui, a gente vai ter quais bissetrizes? A gente tem o OB, né? Por quê? OB está dividindo a OC em duas partes congruentes, x e x. Então, OB é uma bissetriz nesse exemplo. Outro que seja bissetriz aqui é o OC. Por quê? Porque o OC está dividindo o AOD em duas partes congruentes. O AOC, que mede 2x, e o COD, que mede 2x. Então, OC também é bissetriz. Então, nesse exemplo, a gente tem duas bissetrizes, certo? Que está destacado aqui nesses últimos dois pontos, para você utilizar como exemplo na hora de resolver esses itens. Terceira questão. Novamente, a gente precisa do conceito de bissetriz aqui, certo? A definição está lá no início, né? A gente já viu a definição de bissetriz, que ela é bem curta, que é a semi-reta que divide um ângulo ao meio. E na terceira questão, o que ele vai te pedir é o seguinte, para você observar essas duas semi-retas aqui, OA e OB, certo? Estão formando um ângulo reto. Veja que tem um quadradinho vermelho aqui, isso indica que esse ângulo é reto. E aí ele faz pedido para você fazer algumas coisas. Trace a mediatriz OC do ângulo OB. Então, você vai fazer o seguinte. Onde tem mediatriz, certo? Tem aqui uma correção na terceira questão. Onde você lê mediatriz nos itens A e C, na verdade não é mediatriz, é bissetriz, certo? Então, onde você estiver lendo mediatriz aqui no item A e no item C,
Na verdade é bissetriz. Então o que você vai fazer? Você vai traçar a bissetriz de OC, né? A bissetriz OC do ângulo AOB, a bissetriz desse ângulo, que divide ele no meio. Quanto mede o ângulo AOC? Aí, de acordo com a bissetriz que você traçou, você vai ter a medida do ângulo AOC, certo? Aí trace a mediatriz, né? Mas não é mediatriz, é bissetriz OD do ângulo AOC. Então você já vai ter feito o ângulo aqui, você vai traçar a bissetriz dele e no item D dizer quanto mede o ângulo que você formou, certo? Quarta e quinta questão. Essas duas quarta e quinta questões aqui são sobre o conceito de lugar geométrico que a gente viu na aula anterior, certo? E para isso, você consulta as seções do conteúdo explicativo que falam sobre lugar geométrico, porque você vai encontrar praticamente a resposta dessas duas questões aqui, certo? As seções que eu estou falando são essas aqui que falam de lugar geométrico, certo? Essas duas seções aqui, se você der uma olhada lá nas questões 4 e 5 e der uma olhada no conteúdo explicativo, você vai conseguir responder elas duas sem grandes dificuldades, certo? Com isso eu finalizo a explicação, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.